Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre consumo em tempos de mundialização e acumulação flexível. Continuando ali nosso estudo sobre globalização e consumo. Alguns pontos interessantes a respeito do consumo e a sociedade global. O consumo, ele de fato vai dar uma guinada, ele vai dar uma modificação ali em meados dos anos de 1970, principalmente decorrente das transformações no sistema capitalismo, e muito influenciado pela passagem do modelo fordista para o modelo de acumulação flexível. E todas essas transformações vão acentuar ainda mais o processo de expansão do capitalismo, consequentemente da globalização, marcada principalmente pela sociedade de consumo, pela padronização do consumo, pela padronização cultural e também a criação, o surgimento das grandes marcas transnacionais e também multinacionais. Mas isso vai se dar muito mais forte, muito mais característico a partir dos anos 70. Outra questão é o conceito que nós temos que entender de mundialização, que é o mesmo conceito de globalização. Porém, alguns sociólogos preferem utilizar o conceito de mundialização quando vão se referir ao quê? Mudanças culturais promovidas pela globalização. Então, a globalização gera a mundialização. Alguns sociólogos distinguem, coloca aqui as mudanças culturais promovidas pela globalização, tendo como uma de suas características marcantes o surgimento das campanhas publicitárias e as marcas globais, as grandes empresas transnacionais, como sendo uma característica da globalização. Característica esta denominada de mundialização. Isso é uma possibilidade e uma das formas que os sociólogos trabalham esse conceito relacionado às grandes transformações culturais ocorridas através da globalização. Outro ponto que nós temos que entender aqui é como que o consumo e as mídias estão relacionadas. Nas aulas passadas a gente já viu a questão da propaganda, a transformação da propaganda e como que o marketing favorece a expansão do consumo. Mas voltado propriamente para o Brasil, a dado de curiosidade histórica, nós temos que somente o rádio vai se consolidar no Brasil em 1940, televisão em 1960. Agora, as mudanças profundas e o surgimento de uma sociedade plenamente consolidada no aspecto de consumo, ou seja, uma sociedade de consumo motivada principalmente pela mídia no Brasil, nós vamos remontar a 1970. A partir de 1970 no Brasil a gente vai ter um crescimento do ritmo de consumo, uma mundialização da cultura, ou seja, uma transformação grande, do aspecto cultural, principalmente com o surgimento com o crescimento do marketing e das empresas transnacionais. E aí é óbvio que a gente vai ver que a partir dos anos 70 no Brasil vai ocorrer o quê? A multiplicação do shopping, as cadeias de fast food, as marcas globais, ou seja, há todo um processo de mundialização cultural e uma mundialização do consumo no Brasil, mas principalmente ali a partir da década de 70. Cultura mundializada. Quando nós falamos sobre a mundialização da cultura, um fenômeno importante que nós temos que ter em mente é a hibridização. O processo de hibridização é uma marca no processo de mundialização ou no processo de globalização. O que é essa hibridização? Ora, ela ocorre, isso no aspecto cultural, tá, pessoal? Ocorre quando os elementos culturais diferentes são capazes de produzir uma nova cultura. Tais interações podem também gerar adaptações entre a cultura global e a cultura local. É quando você tem uma cultura local que ela é fortemente influenciada por uma cultura global, e aí você tem uma formação de uma nova cultura, de uma cultura mesclada, híbrida, uma mistura cultural que gera uma nova forma de cultura, uma nova forma de expressão cultural, levando em consideração aspectos da cultura global e aspectos da cultura local. Então não se esqueçam, hibridização é uma marca da cultura mundializada. Consumo versus consumismo. Então agora vamos distinguir os conceitos. O consumo
tá? Consumo, ela é uma coisa, consumismo é outra. Então a sociedade de consumo, ela é muito mais portátil. Ou seja, ela facilita, ela torna a vida muito mais fácil. A sociedade de consumo faz com que a vida se torne mais fácil. Os produtos facilitam a vida humana. E o consumo também é um sinal, é considerado um sinal de avanço das tecnologias. E também é um sinal de avanço de uma sociedade. Na mundialização cultural também há distinção social, porém adotando novas modalidades, como por exemplo, maior ou menor domínio das tecnologias. O que significa isso? Quando nós estamos falando sobre o consumo relacionado à tecnologia, também há uma distinção entre aqueles que entendem de tecnologia e aqueles que não entendem de tecnologia, aqueles que dominam a tecnologia e aqueles que não dominam a tecnologia. Mas afinal de contas, até agora nós falamos que o consumo, os produtos, tudo isso facilitou, melhorou, fez com que a vida humana fosse mais prática, mais rápida, mais dinâmica e criou novas formas de distinção social, como a gente viu na aula passada. Mas e o conceito então de consumo e consumismo? Veja bem, consumo, ele, além de estar ligado às necessidades básicas, também é gerador de renda e gerador de emprego. Então o consumo é algo importante, o consumo faz parte de um sistema, o consumo gera empregos, o consumo gera renda, o consumo move a economia. O consumo em si não é algo ruim, o consumo, por outro lado, ele é extremamente importante para que haja o avanço da sociedade e para que haja essa geração de renda e de emprego. O aspecto aqui que deve ser considerado é o consumismo. O que significa isso? Quando o consumo assume o caráter de consumismo, ou seja, o consumismo, então o que acontece? Acaba por assumir também como uma fuga de determinadas realidades, uma vez que muito do consumismo se dá pela insatisfação com alguma determinada realidade. Professor, mas o que significa isso? O consumismo é algo desenfreado. O consumismo seria um consumo desenfreado. O consumismo está muito mais ligado à fuga de uma realidade, está muito mais ligado à insatisfação de alguma realidade. Então, o consumismo é você utilizar-se de produtos de maneira desenfreada, de maneira não consciente. Utilizar-se dos produtos, comprar de maneira excessiva, comprar de maneira não necessária, comprar de maneira que, ao invés de lhe trazer um bem, ao invés de lhe trazer uma satisfação, vai, num curto e médio prazo, te colocar em situações que, por vezes, vão levar à sua própria ruína pessoal, financeira, econômica. Então, o consumismo é esse consumo desenfreado, desorganizado, desmedido, sem propósito. O consumo, por sua vez, é algo importante, gera emprego, gera renda, move a economia e satisfaz as nossas necessidades básicas e satisfaz as necessidades humanas, satisfaz aquilo que nós precisamos. Então, concluindo, falar em mundialização cultural não significa dizer que o mundo se tornou igual em todos os lugares, mas que existem práticas, mercadorias e imagens comuns em várias partes do globo. Então isso leva à existência de grupos e estilos de vida mundializados. Ou seja, nós falamos de uma sociedade de consumo, que ela vai surgir no Brasil, principalmente na década de 70, onde nós vamos ter uma expansão do consumo, esse consumo gerador de renda, esse consumo gerador de emprego, esse consumo que vai ter como uma característica, essa expansão do consumo, que é uma característica da globalização, que leva à mundialização, ou seja, que leva essa mescla de culturas globais e locais, que leva a essa expansão das grandes marcas, que por um lado vai expandir e proporcionar o favorecimento e o desenvolvimento da sociedade de consumo, mas que por outro lado pode levar ao consumismo. Então nós temos que nos atentar ao consumismo desenfreado e desorganizado, para que o que sobressaia e o que faça movimentar a economia seja o consumo e não o consumismo. São duas realidades
diferentes. Mas é claro que todas elas estão dentro desse processo de globalização, e dentro desse processo de globalização nós vamos ter essa padronização cultural e essa mundialização cultural e, digamos assim também, essa mundialização das grandes marcas. É uma característica marcante e fundamental do processo de globalização. Ok, pessoal? Nos vemos numa próxima aula.